Bom, pessoal, vamos agora ao nosso terceiro bloco de questões de criminalística. Convido você a se inscrever no canal, dar um like se gostar do vídeo, conhecer mais da nossa plataforma Acelera GS, através do nosso site www.gsidneyconcursos.com.br. Também convido a vocês a seguir no Instagram. Dito isso, vamos dar início à nossa aula aqui. Lembrando, pessoal, mais uma vez, eu sou engenheiro civil, né? A minha especialidade são matérias específicas de engenharia civil. Esse negócio de criminalística, de outras disciplinas que eu posso aqui, é de acordo com o meu conhecimento, tá? Eu posso errar aqui, posso falar bobeira, mas aí também vai da sua parte fazer o seu estudo em casa também, né? Vamos lá. Agora, questão 21, né? Deixa eu atualizar aqui, que estava aberto esse negócio. Aqui. Aí. Aqui. Questão da Politec Rondônia, de 2022, né? Questão número 21, começando agora, então. Uma equipe pericial foi encaminhada para o local de homicídio perpetrado mediante o uso de arma de fogo em via pública de determinada comunidade. O local abrangido pelo cadáver e os principais vestígios foram devidamente preservados. Então, até aqui a cadeia de custódia, né, tá? Ok. Todavia, no decorrer do exame pericial, um popular encontrou estojos balísticos do mesmo calibre utilizado no crime, em área próxima, mas sem qualquer ligação geográfica com o local do delito. Nessa situação hipotética, considerando a conceituação e a divisão doutrinária de acordo com o local do crime, o perito deverá... Essa questão ela é mais direta, vou direto o gabarito, que é a letra E, né? Porque o resto é muito bobeiragem. Então, o que diz a letra E? Recolher os citados estojos após o levantamento pericial, porquanto eles forem encontrados em local denominado relacionado. Aqui cabe a gente definir, né, bem, para a gente não errar, que existe o local imediato, né, imediato, e também existe o local mediato, e também existe o local relacional. E aí a gente tem que distinguir, né, o que é cada um deles. O local imediato, né, é o local propriamente dito, né, onde foi ali, ocorreu o fato, né, e é onde comumente se encontra a maioria dos vestígios. Então é o local de fato, né. Vou trocar a cor aqui, o local de fato. E o mediato é a área próxima, né, próxima ao local, seria o equivalente à vizinhança do local de fato, né, da área imediata. Ou seja, toda a área além da demarcada como área imediata. Que é comum encontrar o quê? Rastros, né, de pegadas, se for um crime, uma luta, alguma coisa, pode ser que encontre alguma coisa que ajude, né? Então é a vizinhança. E o relacionado, né, seria todo e qualquer lugar sem ligação geográfica direta com o local do crime e que possa conter algum vestígio, né? Então,
todo lugar que possa encontrar vestígio sem ligação geográfica com o crime. Então, recolheram os citados editores após o levantamento pericial, porquanto eles foram encontrados no local relacionado. Ficou claro aí? Uma equipe pericial foi encaminhada ao local, e aí, todavia, no decorrer do exame pericial, um popular encontrou estojos balísticos do mesmo calibre utilizado no crime em área próxima, tá? Ó, mesmo calibre em área próxima, mas sem qualquer ligação geográfica ao local do delito. Nessa situação hipotética, considerando a conceituação e a divisão doutrinária do local do crime, o perito deverá. Então, de acordo com as definições que a gente pôs aqui, literalidade de norma, resposta correta, letra E. As outras vão fazer confusão com local imediato, não sei o quê. Vamos lá. Questão agora 22. A doutrina consagrada no isolamento e na preservação do local de crime prevê que a área limite... Deixa eu virar aqui que eu tô meio torto, tá doendo minhas costas. Aí. A doutrina consagrada no isolamento e na preservação do local de crime prevê que a área limite para a preservação do mesmo compreende. Então é meio que parecida, com a anterior, mas o que a doutrina fala, A doutrina fala que o local de crime pode ser entendido como sendo a porção do espaço contida num raio que tenha por origem o ponto em que foi verificado o fato e se estenda abrangendo todos os lugares que aparentemente necessário ou possivelmente tenham sido praticadas pelo infrator e infratores, incluindo qualquer ato material, preliminar ou posterior, à consumação do crime e que com ele seja diretamente relacionado. Em resumo, toda a área que se estende, que possa encontrar vestígios, a região até onde houver vestígios que a autoridade entenda como de interesse para a investigação, Então, entenda que local de crime não se delimita à ocorrência do crime, qualquer lugar pode ser uma região, pode ser uma área de preservação, desde que tenha relação com o crime. Exemplo, o carro usado no assalto foi abandonado numa pedreira lá, mas está no local do crime, que é o banco, por exemplo? Não, está na pedreira, mas é relacionado ao assalto, então deve ser preservado também. Entenderam a relação? 23. Local de... Só um minuto. Então vamos continuar aqui agora com a questão 23. O local de crime pode ser classificado segundo diversos critérios. Dentre eles, quanto à natureza da área, configurando-se como exemplo de local externo. Local externo. Primeiro, vamos definir aqui o que é local interno e o que é local externo. O local de crime interno são aqueles, como o próprio nome fala, internos, que ficam localizados em ambientes circunscritos a um
a um local, por exemplo, uma moradia, uma casa, né? Local fechado, né? Então, local externo é todo aquele local aberto, né? Então, garagem, ela fica dentro de um local, né? De uma residência. Então, é interno. Residência, é um interno. Loja, interno. Apartamento, interno. Estádio de futebol. Estádio de futebol, né? Ele é um lugar aberto, né? Praia também, campo, lavoura, né? Então, a mais correta aqui seria estádio de futebol. Eu concordo que nessa questão pode ter um certo grauzinho ali de dúvida, por quê? Estádio de futebol, ele é aberto, né? Externo, né? Não tem como negar. Mas para você entrar nele é como se você estivesse entrando num prédio, né? Principalmente se for um estádio muito grande, né? Basicamente você está entrando num shopping, né? Mas em geral, né? É um ambiente externo. 24. Peraí que bugou aqui. Vamos lá. O estudo dos vestígios em um local de crime tem como objetivo, exceto. Esse exceto aqui pega a galera, hein? Então vamos lá. Exceto. Estabelecer a dinâmica do evento, né? O estudo do vestígio. O que é o estudo do vestígio? É a criminalística. A criminalística tem como o objetivo do quê? Não é de observar as causas extrínsecas de um crime, né? Então tudo que não tiver ligado no interior do corpo, por exemplo, que é intrinsecamente, que é a medicina legal, o resto é da criminalística. Então, o estudo vestígio é parte da criminalística, né? E tem como objetivo estabelecer a dinâmica do evento, ok, né? Trabalhar para identificar a vítima, ok também, né? Reconstruir a cena do fato, também é extrínseco, né? Ok. Demonstrar subjetivamente a existência do fato delituoso. O que matou aqui foi esse subjetivamente, né? Por quê? Só que aqui, você pode falar aqui que identificação da vítima é mais da Polícia Civil, né? Instituto de Identificação e tal. Mas menos errado aqui seria falar, quer dizer, mas ainda faz parte da Polícia Civil, né? Tal, criminalística. Então, pode ter alguma contestação aí. Mas a letra D, demonstrar subjetivamente, tá errado, né? Porque é totalmente contrário, né? Demonstrar objetivamente a existência do fato delituoso. Então, como ele queria a errada, né? Então, letra D, resposta. 25. O local em que está o cadáver e a maior parte dos vestígios que se observam em uma primeira visualização denomina-se o quê? Primeira visualização, onde se encontra a maior parte dos vestígios. Acabamos de falar, né? Local imediato. Não precisa nem explicar muito essa, né? Vamos agora para 26. Com relação aos conhecimentos básicos indispensáveis ao exercício profissional do policial militar, julgue. Nos locais de crime externo, os vestígios devem ser recolhidos no caso de intempéries, a fim de preservá-lo.
E aí? A alternativa tá correta, mas o que tá errado aqui? Cabe ao policial militar recolher vestígio de qualquer natureza? Não, né? Isso aqui é a competência do perito. Nem vou botar criminal, né? Perito oficial. Beleza. Então, errada. 27. A cadeia de custódia é obrigatória desde o momento do reconhecimento da prova até seu descarte final, sendo a preservação da prova a responsabilidade exclusiva dos agentes públicos do sistema de segurança. Até aqui estava certo, ó. Depois errou, né? Por quê? Na verdade, exclusiva dos agentes públicos do sistema de segurança. O que acontece aqui? Já sei. O que é o erro da questão aqui, né? Segundo o artigo 158, 158A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de vestígio coletado em locais ou em vítimas para rastrear sua posse e manuseio, a partir de seu reconhecimento até o descarte. Logo após vem a linha F, após a realização da perícia, né, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. A meu ver aqui, a questão erra, né, em falar que é exclusiva dos agentes públicos de sistema de segurança. E a lei não diz, né? A lei diz o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a prova pericial fica responsável por sua preservação. Então a responsabilidade é qualquer agente público, né? Aí olhando aqui o gabarito da banca aqui, nesse caso, foi errado mesmo. É isso aí. Eu que tive um minuto de alucinação aqui, achei que estava correta, que a banca tinha falado que estava correto, mas eu acabei de olhar o gabarito aqui, ó. 27, deixa eu olhar. 27. É errado mesmo, tá certo. Não tinha como errar, né? Exclusiva, né? A lei fala que qualquer agente público que primeiro reconheça o vestígio como relevante no exercício de suas funções. Então não é exclusiva do sistema de segurança. 28. Trata-se, por definição, como todo e qualquer vestígio encontrado em um local de ocorrência constituído por todos os objetos inanimados, sólidos, líquidos, gasosos relacionados ao fato. Assinale o que preenche corretamente aí. O que vocês marcariam? Prova para médico legista da Unesp. Prova pericial. Tenho certeza que muita gente marcou outra coisa aqui. Indício, presunção de evidência física. Mas, ó, trata-se por definição como prova pericial. Qualquer vestígio, se ele já é um vestígio, ele já foi um indício que foi tratado, né? E se ele foi encontrado no local da ocorrência, então ele é um vestígio de prova pericial. Tem que ficar ligado nisso. Às vezes a gente erra a questão por saber demais e por excesso de confiança, passa batido e marca uma questão dessa aqui, ó, errada.
Vamos lá. Peritos da Polícia Civil realizaram, 29 agora, realizaram a reprodução simulada do crime que terminou com morte de Fabiano. Então foi um crime de morte. 25 anos de idade, após briga durante a madrugada de sábado em uma boate em João Pessoa. O indiciado, por ter cometido o crime, afirmou que agiu em legítima defesa depois de ter sido agredido pela vítima. O que é uma sucessiva, né? Ele falou que foi agredido, aqui, ó, legítima defesa depois de ter sido agredido pela vítima, né? Então ele está tentando encaixar aqui uma legítima defesa sucessiva. No entanto, testemunhas informaram que a vítima havia sido covardemente agredida até cair desacordada e falecer no local. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Questãozinha boa essa. Letra A. O procedimento realizado pela polícia visa convencer o Ministério Público acerca das circunstâncias e da autoria do delito. Convencer o Ministério Público? A reprodução, né, dos fatos visa esclarecer, né, possíveis dúvidas sobre o delito e a forma como esse tenha sido perpetrado. É requisitada pela autoridade policial que poderá conduzir à realização desta. Logo, não é para convencimento de Ministério Público nenhum, né? Viajou aqui. No caso em tela, a encenação do delito foi realizada pelo indiciado e pelas testemunhas concomitantemente no local, visando reproduzir com maior dignidade. Como que você vai meter testemunha numa simulação? É meio óbvio que não pode, né? Cada participante que se apresenta no local não pode manter relação com a testemunha, né? Porque a testemunha pode ser daí coagida e etc e tal, né? C. É de suma importância que os peritos criminais conheçam os autos antes da realização da reprodução simulada. Meio óbvio, né? Senão você vai chegar lá, né, mais perdido que qualquer coisa, perguntando, igual o pessoal que fica em grupo perguntando coisa do edital, né? O cabra não lê nem o edital e depois fica querendo passar no concurso ainda e fica enchendo o saco dos outros no grupo, perguntando que dia que é a prova, que hora que é a prova, quanto vale a discursiva, mesma coisa, né? Então é de suma importância o perito conhecer o auto, né? E a D. Deduz-se da situação narrada que a autoridade policial foi previamente autorizada pelo juiz para realizar a reprodução simulada do crime. A autoridade policial precisa da autorização do juiz para fazer? Não, né? Ela que conduz o inquérito, né? Como que ela vai, para que ela vai pedir autorização? E infere-se que a reprodução simulada foi realizada em um local similar ao do crime, necessariamente em horário com voluminosidade, visando facilitar a visualização das encenações. Na verdade, não é em local similar não, tá? É no local do crime. Local do crime. Ainda, preferencialmente no horário que ocorreu os fatos, tá? Não é uma lei absoluta, mas é preferencialmente. No horário. Coloquei aqui só para ficar ligado aqui com esse preferencialmente, tá? Que a banca pode querer confundir aí. A 30. Na cena de crime, peritos criminais buscam vestígios e indícios, né, de impressões digitais que possam ser utilizadas na determinação de autoria do delito, bem como para compreender a dinâmica dos fatos. Impressões digitais geralmente invisíveis ou parcialmente visíveis, encontradas em casas furtadas, podem ser classificadas como
E aí? Questão 30. Latente, evidente, padrões, plásticas ou modeladas. Se ela já estava ali no local do crime, né? Ela é o quê? É um vestígio latente, né? Qual que é a característica do vestígio latente, né? As impressões digitais denominadas latentes, né? São aquelas que não são visíveis e devem ser reveladas, né? Ou seja, elas estão ali no local do crime já, mas você precisa revelar ela para que ela seja utilizada, né? E como que revela, né? Através de uso de pó químico e depois passe a fotografação e o levantamento, a fotografação e o levantamento das impressões. Vamos ver mais alguns termos aqui. E a evidente é o quê? A evidente é aquela que está visível na cena do crime. Geralmente são impressões feitas com algum tipo de material colorido, como sangue, tinta, graxa, né, no local do delito, e são visíveis ou entintadas, pode ser também definidas. O termo empregado não é empregado nas classificações, né? Padrões, plásticos, isso aqui também não. A modelada é um padrão, mas o que é a modelada? É aquela que a impressão se faz sobre superfícies plásticas, né? Tomando a impressão em relevo, né? E ela é visível, ela não é latente, ela é visível. Ou seja, pegou em alguma coisa que ficou ali gravada a impressão digital do caboclo. Beleza? Vamos agora. Questão 31. Vamos ver se esse bloco é mais rapidinho, eu vou fazer 20 questões nele, tá? No procedimento operacional padrão de perícia, local de crime e aos vestígios de interesse forense, compete ao Calma aí que eu vou botar a cadeira aqui para apoiar. Com as costas travadas. Compete ao perito preliminarmente escolher o método a ser utilizado na busca de vestígios e julga os itens a seguir a respeito das técnicas clássicas de detecção de vestígios. Questão de número 31 da banca Sebrasp. Questãozinha boa isso aqui, porque ela fala sobre os tipos de busca. Vamos ver cada uma delas. Busca em espiral necessita de uma quantidade significativa de pessoas, tem maior velocidade de processamento porque potencializa a varredura de uma área, a ser analisada por profissionais que se deslocam de forma simultânea e que interrompem momentaneamente o deslocamento quando vestir em contato. O que nós estamos diante aqui de uma busca, na verdade, de uma busca em linha, né? Na verdade, esse é a busca em linha. Profissionais que se deslocam de forma simultânea e que interrompem momentaneamente o deslocamento quando o vestido é identificado, né? Isso aqui é a classificação do velho, tá? Velho. 2. Busca por quadrante. É utilizado quando a área apresenta divisões espaciais bem definidas, a exemplo de uma residência. Define-se a área e analise-se cada uma individualmente. Quadrante é como? Vamos supor que aqui é uma área de uma casa, né? Aqui tem quarto, aqui tem outro quarto, aqui tem sala, cozinha, um banheiro, aqui, beleza. E aqui, vamos supor que isso aqui é uma casa. Como que eu vou fazer o quadrante? Vou dividir em 4, né? Então, divide-se a área e analisa cada um individualmente. Daí eu vou analisar esse quadrante, depois eu analiso esse quadrante, depois esse, depois esse. Então, a 2 está correta. 3. Busca em linha é aplicada em áreas pequenas quando a busca se inicia pela parte periférica até chegar ao centro. Aí sim é a busca espiral aqui, né? Se eu começo do centro e vou
Se eu começo aqui, ó, da parte periférica até o centro, o que eu estou fazendo? Periférica, 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 até chegar ao centro, espiral. Né? Então, a banca só inverteu aí as questões, então somente a 2. Letra B. 32. No exercício diário da função do perito médico-legista, o conhecimento de criminologia auxilia na interpretação das evidências encontradas no corpo e em sua integração com as informações obtidas pela criminalística no local do crime. Perito, conhecimento de criminologia, auxilia a interpretação das evidências. Tá. Acerca desse tema e de assuntos correlacionados, assinale a opção correta. A. A prova é indireta quando afirma outro fato que, por raciocínio indutivo, chega-se ao fato desejado por meio de formulação de hipóteses, rejeitando-se umas e aceitando-se outras até chegar à conclusão. Perfeito, né? Ela é indireta por quê? Porque ela não quis chegar ao resultado que ela chegou, né? Mas ela contribuiu para chegar. Então ela é uma prova indireta, né? Porque não foi, vou investigar isso aqui porque isso aqui é do crime. Não. Ao investigar aquilo ali, achando que ia achar alguma coisa, acaba encontrando outra que desvenda. B. A relação entre fato conhecido e desconhecido, por ser causal, quando o fato conhecido é causa do fato desconhecido. Que confusão é essa? A relação entre o fato conhecido e o desconhecido pode ser causal. Quando o fato conhecido é causa do fato desconhecido. Aqui ele inverteu, né? É quando o fato desconhecido, quando o fato desconhecido é a causa do fato conhecido. O fato desconhecido está atrelado ao fato conhecido, né? Inverteu aqui. Essa é a relação. Letra D, C, contaminado. Quando que é um local contaminado? Contaminado seria algo relativo ao local inidôneo, né? Não preservado. Então, o local é classificado como contaminado quando duas áreas se associam ou se completam na configuração do delito. Não tem nada a ver, né? Contaminado é quando ele não pode ser preservado ali, né? AD. A relação entre o fato conhecido e o desconhecido pode ser de identidade, quando o fato desconhecido é atributo próprio do conhecido, não permitindo identificá-lo. A verdade aqui é quando é possível, né? Erra aqui, ó. Quando o fato desconhecido é um atributo próprio do conhecido, será possível, né, identificá-lo por similaridade. E aí, o local é classificado como referido quando os indícios são preservados desde a ocorrência dos fatos até o completo registro? Não, né? Referido. Quando os indícios são preservados, é o que? Local idôneo. Já o referido
é como se fosse aqui o relacionado, na verdade, né? Beleza, então. Vamos para a letra, vamos para 33. Então, boa. Com relação à cadeia de custódia de vestígios, julgo os seguintes itens. Cadeia de custódia é a sucessão de eventos seguros, confiáveis e rastreáveis que determinam o caminho percorrido pelo vestígio da sua coleta, sua destinação final, literalidade. Correta. Cadeia de custódia não deve tomar tempo dos peritos, visto que sua importância para a persecução vem diminuindo. Persecução penal, o que é? É o trâmite completo, né, do processo penal. E a cadeia de custódia faz parte da persecução penal. A cadeia de custódia é um inquérito, né, um pré-penal, né? Faz parte. Então, não quer, tá erradíssimo dizer que não tem importância, né? 3. O cuidado com os vestígios, desde sua origem até sua destinação final, é um dos elementos garantidores da informação, lógico, né? O principal objetivo da cadeia de custódia é garantir a segurança e idoneidade do vestígio. Ok? 1, 3 e 4. Em um tribunal de justiça, ficou evidenciada a inobservância por parte dos peritos dos procedimentos referentes à cadeia de custódia dos vestígios de uma infração penal. Nessa situação hipotética, durante o julgamento, pode-se. Questão número 34, da banca Sebrasp. Suspender o direito dos réus, ou do réu, de responder em liberdade? Porque a evidência foi violada? Não, né? Só vai anular ela, né? Afastar as possíveis provas que poderiam elucidar a infração penal. Aí ok, né? Porque se ficou evidenciada a inobservância dos peritos, né? Referente à cadeia de custódia, aquilo lá pode servir de motivo para anular, né? Então, pode afastar, né, a evidência ali para elucidar a infração, né? Letra B. No lugar o julgamento, não, né? E substituir membros do júri, muito menos, né? Suspender o julgamento até que seja punido, também não, né? Dois processos diferentes, né? Você não vai esperar punir o perito para depois condenar o outro, né? Vamos lá. 35. Em um confronto balístico, pode ser feito o procedimento de coleta dos padrões balísticos em um tanque com água ou com líquido adequado para os projéteis. Certinho, né? Tem erro não. Por quê? O próprio manual do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, diz que a coleta dos padrões balísticos para confronto pode ser feita em tanque com água ou outro líquido adequado para os projéteis, ou ainda em recipiente com material apropriado para detê-los sem provocar deformações incidentais que prejudiquem o exame, né? O que acontece? A água ou outro líquido funciona como um meio de proteger aquele projétil de deformações excessivas ali, né? Para que se mantenha o padrão, né? Da arma, né? Para você saber a circunstância ali e a arma que disparou, o efeito disso tudo, né? Então tá certinho, né? Em um confronto balístico. O que é o confronto balístico, né? É para você comparar os disparos, né?
36. O ramo ascendente de uma trajetória é sempre mais curvo e menos extenso do que o descendente? Isso aqui é uma questão mais de física do que de criminalística, né? Por quê? Se eu tenho, num disparo, eu tenho maior aceleração no início. Então eu tenho um trecho ascendente mais uniforme, né? E conforme ele vai perdendo energia, aí ele vai começar a cair, né? Então, mais ou menos, vamos supor que eu tenho um disparo feito aqui, né? Disparou. O que ele vai fazer? Ele vai subir, 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 quase em linha reta, assim, ó. Calma aí que é o meu negócio aqui. Quase em linha reta. Aí chegou aqui, o que ele faz? Ele começa a cair de uma vez. Então, observa aqui, ó, que o trecho ascendente é muito maior, inclusive, do que o descendente, né? Então, eu tenho ascendente e eu tenho o descendente. Não ó, descendente. Porque se eu fosse descendente, já ia, não é parente, né? Aí. Feito. Então a questão está errada, né? Questão de física. 37. Na balística forense, quanto à identificação das armas de fogo e dos projéteis de arma de fogo, podemos afirmar que 37, questão VUNESP 2023 para médico legista. A identificação direta é feita por meio das características deixadas pela arma na munição? Se fosse indireta, né? Aí será indireta. Aí sim estaria correto, porque características deixadas pela arma na munição, né? A identificação indireta que é feita através do estudo comparativo, né, de características deixadas pela arma nos elementos de sua munição. B. As deformações macroscópicas dos projéteis têm alta relevância na identificação específica. Deformação macro é a que tem menos relevância, né? Por quê? É a que menos te dá indício de alguma coisa, né? As microdeformações observadas no projeto contribuem para a identificação individual da arma. Aí já tá certinho, né? Indireta é realizada na própria arma. Aqui seria a direta, né? Nas armas de alma lisa, elementos como bucha e disco divisório contribuem para a identificação individual da arma. Não, né? Se a arma é lisa, né? Arma lisa, as deformações impressas no estojo e espoletas ou cápsulas de espoletamento, né? Contribuem para a identificação indireta, né? Já elementos como a bucha, disco divisório, não apresenta significado algum. 38. Quando se produz interrupção de tiros com danos de qualquer natureza, materiais ou pessoas, o tiro pode ser caracterizado como danos um tiro aleatório aqui, né? Quando produz interrupção de tiros com danos de qualquer natureza, né? Seria um quê? Um acidente de tiro. Aproveitando, incidente de tiro é quando é sem dano. Disparo acidental, né? É o acionamento do gatilho por parte do atirador, tá? Sem o propósito. Então, tem que ter a ação mecânica do dedo do atirador
para ter um disparo acidental e sem o propósito de ter atirado, né? Já o tiro acidental seria sem o acionamento intencional, né? Que é o mais comum quando a gente vê aí, quando a arma dispara sozinha, né? O tiro é as duas coisas que mais confundem a galera aí, porque tiro acidental é sem acionamento intencional. Já o disparo acidental, né? Tiro e disparo, ó, vou esquematizar aqui. Disparo é com intenção. Já o tiro, sem intenção. Tiro voluntário é o cara dando um tiro mesmo, né? Porque ele quis. E o acidente de tiro seria o acidente quando ocorre, né? Produz uma interrupção dos tiros com danos de qualquer natureza, né? De materiais, de pessoas. Por exemplo, quando a arma é fabricada com material inadequado e não suporta a pressão produzida pelo cartucho, ou ainda quando são usados cartuchos com carga inadequada, né? Que a arma vira uma flor assim, igual vê em desenho animado, né? 39. Os exames que podem ser realizados em armas de fogo e em sua munição são numerosos. Nesse sentido, assinale a opção correta acerca de exames balísticos. Vou direto a C aqui para explicar essa aqui, tá? Por meio do exame microscópico de projétil, é possível identificar a arma que expeliu, bem como estabelecer correlação entre os dois eventos em que a mesma arma foi usada, mesmo que sejam em dias diferentes. A gente sabe que toda arma tem o seu DNA ali, né? Ela deixa a sua marca de identificação que é distinta de qualquer outra arma, né? Então, é através do exame microscópico do projétil. O resto está com algum erro, né? Seria o quê? Revólver, estojos de revólver são encontrados no exame primeiro, né? Revólveres não tem extrator e não tem injetor, né? A cápsula fica no tambor, né? Mas estão errado. 40. Acabar esse bloco. Se o raiamento, que é uma sequência de sulcos em formato helicoidal localizado no interior do cano de algumas armas de fogo, imprimir ao projétil uma rotação em sentido horário do ponto de vista do atirador, seu giro destrogiro, ou seja, para a direita. Correto, né, gente? Destrogiro é direita. Destro giro é igual a giro para a direita. Ou seja, sentido horário, né? Direita, né? Horário. Feito isso, um abraço, até o próximo bloco. Já clica no like aí, aulinha show de bola.